Olá, minha gente, essa é a segunda aula de estatística. A primeira aula a gente falou um pouquinho sobre dado, informação e conhecimento. A segunda aula a gente vai falar um pouco mais sobre variável, que é uma continuação de dados. Então, vem comigo. Então, gente, eu vou repetir isso aqui em várias vezes. Estatística pode ser dividida em 4 partes, tá? A primeira parte é a coleta, a segunda parte é a redução, a terceira parte é a análise e a última parte é a modelagem. Então, estamos agora na parte de coleta. A gente vai falar muito sobre ela, vai ficar umas 5 aulas falando sobre coleta de dados, tá? Isso é muito importante notar aqui, porque coleta de dados, então começa com o quê? O que você já imagina que seja uma coleta de dados? Eu acho que você já deve estar sabendo, coleta de dados é justamente você ir a campo e justamente pegar seus dados, pegar o que você está querendo estudar. Se você está querendo saber a opinião de alguém, se está querendo saber como que um país vai votar, você vai a campo e pergunta para as pessoas. Essa é a coleta de dados, tá? Mas ela vai um pouquinho além disso, porque além da resposta óbvia que as pessoas podem dar, você pode coletar os dados além das respostas óbvias que as pessoas podem dar. Você pode pegar um pouquinho além. Então vamos lá, gente. Primeira coisa para a gente falar sobre coleta de dados, a gente vai falar sobre o conceito de variável. Então, variável está ligado com as perguntas que você vai fazer quando você vai a campo coletar seus dados, tá? Então, vamos imaginar aqui que você, por exemplo, é uma empresa, você é um bilionário, dono de uma empresa enorme, você quer saber se seus funcionários estão gostando do ambiente da sua empresa, se eles vão embora ou não, se dá para contratar mais gente ou não. Então, você vai a campo e você pergunta para os seus funcionários, assim, como que você está se sentindo, se você acha que falta alguma coisa, se você... Por exemplo, você algumas vezes quer fazer uma nota para saber se eles estão felizes ou não. Então você pode pegar alguns dados que você acha interessantes. Então, por exemplo, um dado que diz se um funcionário gosta muito do trabalho que ele está ou não, acredite, é a distância da casa dele para o trabalho. Então, quanto mais perto você mora, geralmente mais você gosta do seu trabalho. É uma relação bem óbvia, né? Que você não vai perder várias horas de trânsito, você já vai sair da sua casa e já está no trabalho. Então, quanto mais perto, melhor. Então, assim, uma pergunta bem direta que você pode fazer para os seus funcionários, até para saber se eles estão gostando do emprego, é quanto tempo você demora no trânsito para chegar ao trabalho. Essa é uma pergunta bem direta, bem óbvia, e cada funcionário pode responder da maneira dele. Pode falar, eu demoro em torno de 20 minutos, eu demoro 30 minutos, eu demoro 40. Você, em vez de falar a quantidade de tempo que demora, você pode perguntar também a distância, ou você pode só perguntar, não pergunta nada, você pode perguntar só o endereço de moradia daquele funcionário. Então, se você sabe o endereço daquele funcionário onde ele mora, você já deve ter uma ideia da distância e quanto tempo ele vai demorar para chegar no trabalho. Isso aqui, vamos entender aqui que um funcionário pode responder de várias formas, assim, ele pode falar quilometragem, etc. Mas entendam que, independente de onde ele vai, como ele vai responder conforme um campo de variação. Então, os dados dele vão sair de 0 km a 1 milhão de quilômetros, tá? Existe uma variação das respostas que o funcionário pode te dar. Então, assim, o funcionário ele te dá um dado, né? O dado é a 3 km. Mas, assim, esse dado, ele parte do pressuposto que existe um campo de variação de resposta que o funcionário pode te dar. Então, esse campo de variação de respostas que o funcionário pode te dar, a gente chama de variável. Então, assim, o funcionário, ele vai te responder essa pergunta do tipo, quanto tempo você demora para o trabalho, conforme a variável tempo. Essa é a variável que o funcionário vai te responder. É o campo de variação do tempo, você imagina que seja o quê? De 0 até 1 milhão de minutos, 1 milhão de horas. Aí vai do campo de variação possível para aquela variável. Então reparem aqui, toda vez que a gente fala de coleta de dados, a gente primeiramente vai falar sobre a variável que você está estudando. Então naquela pergunta a variável é o tempo. Algumas vezes a variável pode ser a distância, algumas vezes a variável pode ser uma coisa muito louca, pode ser um texto, uma coisa que o funcionário está lá escrevendo, assim, falando, eu odeio o meu patrão, assim, então ele pode estar escrevendo isso, e é o campo de variação daquele texto, todas as palavras possíveis. Então, gente, vamos entender aqui que quando você vai a campo, você vai fazer pergunta para as pessoas, primeira coisa que você vai querer para coletar seus dados é entender as variáveis que você vai estudar. Então, variáveis pode ser tempo, distância, texto, milhares de outras coisas. Então, assim, essas variáveis, a gente divide ela em 2 grupos. O primeiro grupo é o grupo de variáveis independentes. E o segundo grupo é o grupo de variáveis dependentes, tá? A gente divide dessas 2 formas, isso aqui é muito mais para deixar claro para a pesquisa, para as pessoas entenderem a sua pesquisa de imediato. Variável independente, o que você imagina que seja independente? Que ele é adolescente, né, que está lá, e super independente, ele não depende dos pais, não depende de nada. Então, assim, é uma variável que ela pode fazer o que bem quiser. Ela está livre, ela pode ser muito bem o minuto que ele deseja ou o quilômetro que o funcionário deseja, ele não depende de nada.
Enquanto a variável dependente é aquela que será explicada ou influenciada por outras variáveis. Então, assim, isso pode ser complicado à primeira vista. Então, vamos pegar com um exemplo. Uma variável dependente bem clara é, por exemplo, casos de dengue. Casos de dengue é uma variável que depende. Depende do quê? Depende de quantidade de mosquitos que estão aqui para picar as pessoas e para passar a dengue. E esses mosquitos dependem do quê? Depende de chuva para os ovos dos mosquitos eclodirem, depende de temperatura, já que ele é um mosquito que só consegue sobreviver a uma certa temperatura. Então, assim, vamos entender uma coisa aqui. A temperatura é uma variável independente, ela pode tomar qualquer valor, assim, no tempo que você está estudando. Pode tomar tanto de 10 graus, 30 graus, 40 graus. Agora, a variável dengue, a quantidade de casos de dengue, vai depender da temperatura, vai depender da chuva. Então, a gente chama a variável chuva e temperatura variáveis independentes, enquanto a variável dengue é a variável dependente. Isso é importante notar aqui porque quando você vai apresentar seu estudo ou o que você está querendo para o seu chefe, você vai justamente deixar claro assim, quais são as suas variáveis que você está tomando seu direito de liberdade de poder modificar elas como você quiser ou conforme você foi vendo em campo, e a variável que você está dizendo que depende das outras. E geralmente é a variável que a gente acaba estudando ou levando mais para entender o que está acontecendo com ela. Então, por exemplo, eu falei com dengue aqui, mas vamos botar outro exemplo. Se você é dono de uma empresa e você está querendo fazer seus funcionários ficarem muito unidos, que você quer que a empresa seja boa, aí você fala assim, pô, a felicidade do seu funcionário é variável dependente, ela é dependente do quê? De algumas variáveis independentes. Algumas delas podem ser a distância da moradia do funcionário até o trabalho, pode ser também o nível educacional do seu empregado, pode ser também como que aquele empregado ele vê o ambiente, assim, nos testes de opinião lá, ele fala se odeia ou não odeia, e por aí em diante. Você pode ter várias variáveis independentes quando você quiser para explicar a variável dependente, que é a felicidade do funcionário no ambiente de trabalho. Quer chegar lá bem perto, que nem Centopeia Humana, aquele filme que todo mundo adora, que a gente quer então chegar nesse nível de união na empresa, então o que a gente faz? A gente maximiza essa felicidade aqui dos seus funcionários conforme as outras variáveis independentes. Aí a gente move elas, as variáveis independentes, conforme a gente quer, né, já que elas são independentes, para chegar à conclusão de como que essas variáveis independentes conseguem influenciar a variável dependente sua, que no caso é a felicidade do seu empregado. Além de você poder dividir entre variável dependente e independente, podemos também dividir de algumas outras formas para deixar claro da sua pesquisa, tá? A gente pode dividir entre variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Quantitativa, acho que está muito claro pelo termo o que é quantitativo. Quantitativo tem a ver com números, tem a ver com quantidade, tá? Pode ser muito bem um número discreto ou um número contínuo. O que vocês sabem de discreto e contínuo? Assim? Isso é um termo muito matemático, tá? Discreto e contínuo. Contínuo tem a ver com a linha do tempo, que é contínua, e discreto tem a ver com ter intervalos entre essa linha do tempo. Então, assim, quando a gente fala de números inteiros, a gente fala do número 1, 2, 3, 4. Repara aqui que tem um intervalo entre 1 e 2, tem um intervalo entre 2 e 3, tem um intervalo entre 3 e 4. Então, existe um intervalo. Então, é por isso que ele é considerado discreto, tá? É um termo matemático para definir essa linha que está ocorrendo aqui, que está em intervalos entre elas, então os números inteiros eles acabam correndo de forma discreta. Mas assim, se você parar para pensar, existe a outra alternativa também, que são os números contínuos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de altura de alguém, aquela altura da pessoa, eu meço 1,84 m, se eu pego alguém, se eu conheço alguém que tem 1,85 m, tudo bem, você pode considerar a altura como se fosse discreto, como se existem intervalos entre os números, eu tenho 1,84 m, 1,85 m, mas a verdade é, a altura é uma variável contínua. Você tem 1,84 m, 3, 2, você vai medindo e você pode dizer que sempre existe uma pessoa mais alta que a outra, nunca existe pessoas que medem de forma igual. Sempre vai ter alguém que tem 1 milímetro a mais que a outra. Não existe esse intervalo quando a gente fala de altura. Mesma coisa para peso. Pensa assim, quando você pesa um saco de arroz, ele não tem exatamente 1 quilo, ele tem algo aproximado de 1 quilo lá. Quando você vê em gramas, é 998 gramas, vírgula, lá, lá, lá. Então, na verdade, é um número contínuo que existe ali. É um número que não tem esses intervalos dos números inteiros. Isso é importante fazer essa diferenciação, é mais para deixar claro para o leitor da sua pesquisa ou do que você estiver querendo demonstrar com a estatística, qual é o número que você está trabalhando, tá? Qual é o tipo de número? Se é um número discreto ou se é um número contínuo.
Bom, isso são as variáveis quantitativas. Existem também as variáveis qualitativas, tá? As variáveis qualitativas, gente, elas podem ser divididas entre nominal e ordinal. Bom, ordinal, eu acho que vocês também conseguem entender pelo nome. Ordinal vem de ordem, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, numa pesquisa de opinião e a pessoa passa a escolaridade dela, por exemplo, a escolaridade existe uma ordem. Não é que nem não é algo quantitativo que você pode dizer assim, que é 1, 2 e 3, assim, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, ensino médio. Porque primeiro ano, segundo ano, terceiro ano de ensino médio é uma coisa um pouco mais... não é bem tipo um número que está seguindo um atrás do outro, sabe? É um conceito um pouquinho mais abstrato. Então, essa questão do abstrato, da quantidade de informações que existe nesse tipo de variável, de alguém falar que está no segundo ano do ensino médio, a gente acaba dizendo que é uma variável qualitativa, porque ela traz muita informação, uma informação de qualidade muito alta. E também, assim, no ordinal, qualitativo ordinal, reparem aqui que ele tem uma ordem, pode seguir uma ordem. Pode ser primeiro, segundo, terceiro grau, para um estágio de doença pode ser inicial, intermediário, terminal. Então, reparem que existe uma ordem nesses tipos de variáveis que você está estudando. Mas essa ordem não necessariamente é um número, sabe? Não é exatamente 1, 2 e 3, assim, o estágio de doença. É inicial, intermediário e terminal. Tem o seu próprio significado. Imagine as variáveis que a gente deixou de lado aqui. Eu falei sobre variáveis quantitativas que podem muito bem, que são números, né? Mas que podem ser muito bem discretos ou contínuos. Eu falei também sobre variáveis qualitativas que são ordinárias, que tem ordinal, tá? Mas o seguinte, existe também um tipo de variável que a gente estuda, que é qualitativa também, que não tem muito ordem, não tem nada. Algumas vezes é só um texto que alguém escreve. Então, quando você pede, por exemplo, a opinião de uma pessoa sobre o produto e a pessoa começa a escrever a opinião dela, a gente chama aquilo de uma variável qualitativa nominal, tá? E, assim, repare uma coisa, assim, a palavra qualitativa é muito importante aqui, porque existe realmente muita qualidade num texto. A forma que a pessoa escreve aquele texto, as palavras que ela utiliza, é muita informação. Ao contrário da variável quantitativa, que é exatamente aquele número que a pessoa definiu ali, é o número 1 ou é o número 2, a variável qualitativa ela pode trazer muito mais informação do que você está perguntando. Então, por exemplo, se você está perguntando... você gostou da pizza? E a pessoa responde, gostei sim, gostei, foi ótimo, sabe, ótimo. Então, repare que, você pode pegar vários tipos de informação aqui. O tom que a pessoa usou, a forma que a pessoa falou contigo e até as palavras. Cara, tudo isso aqui é muita informação. Então, existe muita qualidade nesse tipo de variável que você pode tomar para si para você poder tirar informação e conhecimento conforme a aula passada. Entendeu? Então, gente, fiquem de olho nesse tipo de variável. A qualitativa é muito interessante porque ela traz muita coisa boa para você. Mas é claro que a qualitativa tem um problema dela. Por ela ser uma coisa de tanta informação, é difícil a gente chegar a um consenso do que a pessoa quis dizer com aquela variável. Então, se a pessoa escreve, a gente fica até em dúvida se é sarcasmo ou não é sarcasmo, ou se você consegue interpretar mais coisas do que ela escreveu ou não. Então, assim, é complicado a gente chegar e definir, assim, essa é a variável e isso significou algo bom e pronto, acabou. Cara, é complicado, né? Você, num texto, poder dizer. Então, assim, por mais que as pessoas reconheçam que as variáveis qualitativas são muito boas para você conseguir tirar informações dali, as empresas, as pesquisas ainda preferem as variáveis quantitativas, porque justamente todo mundo chega no mesmo consenso. Então, ao invés de você pedir, por exemplo, para alguém escrever um texto sobre o que ela achou do seu produto, algumas vezes é melhor você pedir para ela dar uma nota. Porque ela numa nota é muito claro que se ela gostou ou não. Se ela dá uma nota baixa, quer dizer que ela não gostou. Se ela dá uma nota alta, quer dizer que ela gostou. Tudo bem que cada um dá a sua nota. Algumas vezes eu já vi pessoas dando nota 9, assim, e dizer que é muito bom, ou dá 4, muito bom. Assim, tem gente maluca, tem todo tipo de gente. Mas é muito mais claro o que está acontecendo quando você estuda variáveis quantitativas do que qualitativas. Então é só isso que eu queria deixar aqui claro. Gente, variáveis, esses tipos de todos os nomes que eu estou dizendo aqui, são muito interessantes, mas para você explicar a sua pesquisa para alguém, entendeu? Então, para ninguém ficar com muitas dúvidas do que está acontecendo. Então as pessoas gostam de já deixar claro assim, que tipo de variável que estão estudando, que aí todo mundo entende suas pesquisas. Gente, gráfico é um método muito efetivo de comunicação, tá? Então a gente vai usar muitos gráficos na estatística para passar a informação que a gente quer passar.
Até porque algumas vezes a informação chega embaralhada de diversas formas e um gráfico passa tudo aquilo de uma vez só. Muito mais fácil, de forma de entendimento muito mais tranquilo. Os gráficos que a gente vai ver na nossa aula, geralmente são os gráficos de barra, tá? São esses tipos de gráfico aqui. Por exemplo, quantidade de vendas nos países nórdicos, no USA, Japão e UK e por aí vai. Também a gente vai ter alguns gráficos, por exemplo, os gráficos de pizza. Eu acho que todo mundo já fez um gráfico desse no Excel, tá? Qual o seu sabor favorito? Chocolate, morango, creme, flocos, entre outros. E também a gente vai ver um tipo de gráfico chamado gráfico de histograma, tá? O histograma é um gráfico de barra, só que ele é um gráfico de barra usado para variáveis quantitativas contínuas. Então, assim, repare aqui que no gráfico de barra você usa dois tipos de variáveis aqui. Aqui é uma variável quantitativa contínua, tá? No eixo Y, e no eixo X aqui é uma variável, pode ser uma quantitativa discreta ou pode ser um tipo de qualitativa bem aqui no eixo X, tá? Mas o que acontece se a gente mudar os eixos, se a gente passar a variável quantitativa contínua para o eixo X? A gente vai ter um problema, que a gente vai ter infinitas barras, né, nesse tipo de gráfico, né? Então o histograma, ele basicamente fala, se você tem no eixo X uma variável quantitativa contínua, basta você criar intervalos e fazer gráfico de barra nesses intervalos, tá? Como se cria esses intervalos aqui, a gente vai até dar uma olhada, assim, o Excel usa uma fórmula para fazer esse tipo de histograma, a gente pode dar uma olhada sobre isso. A gente também vai falar aqui um pouco de gráfico de dispersão, tá? Os gráficos de dispersão geralmente são gráfico que nem de coordenada, você tem um ponto aqui, ó, 13 e 7,2, aí você joga logo o ponto aqui e vai jogando cada pontinho conforme as coordenadas que você der. 4 tipos de gráficos que a gente vai usar bastante nessa aula: barras, gráfico de pizza, histograma e dispersão. Olha só, para terminar essa aula, vamos fazer aqui alguns exercícios. Eu vou fazer os 3 primeiros com vocês e vocês escolhem como fazer o resto, tá? E vocês façam o resto sozinhos em casa. Então aqui no primeiro exercício, gente, classifique as seguintes variáveis. Então a gente tem uma variável aqui, por exemplo, tempo de vida de uma placa-mãe. Bom, tempo de vida de uma placa-mãe, a gente está falando do tempo. O tempo é de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, mas vamos combinar que o minuto pode ser quebrado em diversos segundos, então a gente tem 1,2 minutos, 1,3 minutos, 1,4 minuto, que isso na verdade é 1 minuto e alguns segundos, 1 minuto e alguns segundos e alguns milésimos. Então assim, o tempo, querendo ou não, ele é uma variável contínua, quantitativa contínua, tá? Ele não tem intervalos entre ele. Por mais que a gente ache que tem intervalo, na verdade ele vai sendo quebrado conforme a gente precisar. Tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo, você tem o A+, você tem A-, você tem B. Então, o que você acha? Uma variável qualitativa, né? Pensa assim, A+, A-, AB ou O. Então a gente não tem bem uma ordem aqui no tipo sanguíneo. A gente, na verdade, tem os tipos sanguíneos estão meio que jogados, né? Não existe um tipo é maior que o outro. Apesar que o A+, que é o meu, assim, ele tem mais problemas com a Covid. Então eu diria que o A+, que é o meu tipo sanguíneo, está lá embaixo, assim, não vale a pena ter ele não. Assim, é melhor você ter outros tipos de sangue. Mas assim, tudo bem que aí você pode até dizer que um tipo de sanguíneo é melhor que o outro, mas querendo ou não, vamos deixar bem claro aqui que, na verdade, é uma variável qualitativa nominal, tá? Não existe ordem, então não é ordinal, é nominal. Vamos para o terceiro exemplo aqui, raça. Raça pode ser muito bem de cachorro, pode ser muito bem de outras coisas, tá? Raça, não existe ordem, não existe uma raça melhor que a outra, assim. Então, é uma variável qualitativa nominal, não tem ordem. Vamos para o último? Não, já fizemos o último, né? Façam vocês em casa também, gente. Não posso fazer tudo aqui, não. Então, até a próxima, gente. Vejo vocês semana que vem para falar um pouco mais de estatística e me sigam aqui no canal para mais conteúdos do Cefet que eu estou dando aula lá.